Capítulo 4. Jó é posto à prova. Jó é um personagem que simboliza todo ser humano que, ante o problema do mal, se pergunta: por que pessoas inocentes tantas vezes têm que passar por sofrimentos atrozes? Na tradição dos povos, uma resposta muito comum é dizer que aquele que sofre está pagando por um mal que cometeu, e o responsável pelo castigo seria o próprio Deus, juiz que estabelece a ordem e o equilíbrio entre o bem e o mal. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os amigos de Jó tinham que encontrar nele algum pecado que explicasse todo aquele sofrimento. Mas Jó não aceita os argumentos deles, pois tem consciência de que é inocente. Então Deus seria injusto? Seus amigos, grandes mestres da sabedoria, não podem admitir uma coisa dessas e condenam Jó até por blasfêmia. Por isso, o diálogo entre Jó e seus companheiros dá voltas e se repete sem resolver o dilema, pois trata-se de um mistério.
Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que me disse: nasce um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então respondeu Elifaz de Temã: reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Como infeliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então Jó respondeu: ensine-me e eu me calarei. Mostra-me onde errei. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. A calamidade tem fome de alcançá-lo e a desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. É lançado luz para as trevas, é banido do mundo. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Jó tomou a palavra e disse: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Este é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Então Jó respondeu: sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde está a tenda dos ímpios? Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Então Elifaz de Temã responde: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Porque está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em uma escuridão que o cega e cobrem as águas em tremenda inundação. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma. Enquanto tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso.
Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A questão é resolvida quando o próprio Deus intervém, do meio da tempestade, isto é, de um outro plano, de uma outra perspectiva muito além da nossa aqui na Terra. Deus vai repreender Jó por ter pretendido entender coisas que nos ultrapassam. Mas vai também reconhecer que Jó estava correto e seus amigos errados. Jó viu Deus com seus próprios olhos porque foi visitado pelo abismo do sofrimento, mas permaneceu fiel. Não maldisse a Deus, nem desprezou sua consciência. Por isso foi recompensado. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Você já deu ordens à manhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos e eles respondem: aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: Prepare-se como simples homem que é. Eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como o dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, porque vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa.
Eles os consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda, o de Késia, e a terceira, o de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Assim, os negócios dos antigos prosperaram. Colônias e fazendas nômades se desenvolveram e rotas comerciais trouxeram riquezas e possibilitaram viagens. Era a hora da aproximação de Deus. Hora de construir uma nação na terra em que tornaria o lar cultural e étnico de um povo cuja história será contada mais adiante. Abrão, cujo nome Deus modificou posteriormente para Abraão, possuía todas as qualidades erradas para ser o fundador da nação de Deus. Seus parentes adoravam outros deuses em um país distante daquele que se tornaria a terra prometida. Abrão e sua esposa Sarai, cujo nome Deus modificou posteriormente para Sara, eram velhos demais para procriar, o que significava que não haveria crianças para povoar a nação de Deus. Mas para Deus aquilo não era problema. Ele prometeu o impossível a Abrão e o impossível aconteceu. Vamos ver como.